pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, a mais uma live. Como toda segunda-feira, hoje nós trazemos a leitura da Bíblia e essa semana é a semana que antecede a Páscoa e falaremos sobre a instituição da primeira Páscoa. Vamos falar hoje sobre a verdadeira Páscoa, segundo a palavra, segundo a Bíblia, que é aí o nosso manual de instruções para viver uma verdadeira comunhão com Deus. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. Hoje nós leremos Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. E assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E naquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos ao primeiro dia,
Tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo
apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos e pães asmos, eram bolos e pães sem fermento, da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passado os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Eu acabei de ler aqui Êxodo capítulo 12, que fala da instituição da primeira Páscoa. Como aconteceu a primeira Páscoa? De onde se originou aí a Páscoa? Ao longo dos anos, eu creio, né, que ao longo dos anos aí, para quem não lê a Bíblia, para quem não acompanha aí a história, né, a palavra, muitas pessoas não conhecem essa passagem da Bíblia. Eu mesmo não conhecia. E como eu sou uma pessoa cristã e cada dia mais eu estudo a palavra, procuro me informar para não falar nenhuma coisa errada, né? Até porque eu estou aprendendo e eu quero que vocês aprendam junto comigo da forma correta. Então eu busquei na Bíblia. E a melhor coisa, quando a gente quer conhecer a palavra, a gente quer se informar da verdade, conhecer
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já está escrito aqui na Bíblia, né, que a gente tem que conhecer a liberdade, a verdade libertadora, e foi o que eu fiz. Pela primeira vez na minha vida, eu fui buscar aí o significado da Páscoa, segundo a palavra de Deus, que é a palavra mais verdadeira que se possa existir, que nós temos. Aqui em Êxodo 13, em Êxodo 12, né, conta a história que Deus queria libertar o seu povo, que sofria muito, um povo escravizado, e o faraó, ele passou por várias pragas e nada o convencia de libertar o povo de Deus. Deus foi dando chance, e o faraó verdadeiramente nem tchum. Achava que ele era acima de tudo, acima de todos, acima de Deus. E até que Deus verdadeiramente deu um basta, né? Se irou, e que ele não queria que seu povo mais fosse escravizado. E através de Moisés, ele determinou que, para que o seu povo fosse protegido da praga, que seria a morte dos primogênitos do povo egípcio, ele chamou Moisés, pediu para que Moisés avisasse ao seu povo que, para proteger os primogênitos, matasse o cordeiro, tirasse o seu sangue, passasse em volta ali da porta da casa, da entrada da casa, que esse seria o sinal para que os anjos da morte que Deus enviaria naquela noite não atacasse aquelas casas que estariam ali protegidas, simbolizadas por aquele sangue, né, pintado do lado de fora. Então eles mataram o cordeiro, tiraram o sangue, e com esse sangue eles pincelaram em volta das entradas das casas, das portas, e esse era um aviso para os anjos da morte passarem direto, né? E claro que os egípcios não, mesmo que soubessem dessa ordem, não iriam acreditar e não iriam obedecer. Então seria por conta e risco deles, né? Então o que eles fizeram? Mataram o cordeiro, pintaram com o sangue do cordeiro em volta da casa, e depois a ordem era comer o cordeiro com os pés calçados, com o cajado na mão, tudo ali direitinho como Deus mandou, porque devemos ser obedientes. Deus mandou, a gente tem que obedecer. Por que tinha que estar com o pé calçado? Por que tinha que estar com o cajado na mão? Né? Só ele sabe, né? E realmente, num determinado momento ali da noite, começou-se a ouvir os gritos de desespero, porque os primogênitos os egípcios, né, começaram a morrer assim, de repente, sem nenhuma explicação, mas era porque Deus estava castigando, porque os egípcios, o faraó principalmente, ele teimava em escravizar ali o povo, né, de Moisés, o povo ali de Israel, e foi dessa forma que Deus libertou o seu povo, né? E também porque o seu povo foi obediente, fez tudo como tinha que fazer. Então, por que a gente comemora a Páscoa? Existe esse simbolismo, essa ligação com a morte de Jesus Cristo, e 3 dias depois ele ressuscitou. Por quê, né? O que está ligado uma coisa a outra? Deus usou os cordeiros, né, o cordeiro para salvar ali cada família do seu povo ali, e Jesus foi enviado por Deus para tirar o pecado do mundo, né? Cordeiro de Deus, Jesus foi o Cordeiro de Deus. No dia seguinte à Santa Ceia, Jesus foi crucificado,
né? Ressuscitou no terceiro dia. E a morte e a ressurreição de Jesus libertou os homens, libertou a humanidade de todos os seus pecados. Então o Senhor Jesus foi para nós o Cordeiro que libertou os israelitas. Então por isso que existe esse simbolismo, né? Ao longo do tempo as pessoas colocaram aí o coelhinho, né? Aquela coisa lúdica, mas para nós cristãos o verdadeiro símbolo da Páscoa é, claro, né? Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, mas se a gente fosse escolher um animal para ser o símbolo, nós deveríamos escolher o Cordeiro, porque ele salvou ali os israelitas, né, segundo a ordem de Deus, e Jesus salvou a humanidade dos pecados através do sangue derramado, do seu próprio sangue derramado. Então ele foi o nosso Cordeiro, ele foi o nosso libertador, o nosso salvador, o enviado de Deus, filho de Deus. E por isso que a gente considera, né, considera aí a Páscoa, o momento da morte ali de Jesus Cristo e, no caso, a ressurreição dele 3 dias depois. Então, a Páscoa significa libertação. E o hábito de trocar ovos de chocolate surgiu na França, né? Na França tinha-se o hábito de trocar, na verdade, ovos de galinha pintados, decorados, porque os ovos eram símbolo de nascimento, né? Então, aí contextualizou tudo. Os ovos de galinha que significavam renascimento, porque são ovos, né? Muitas espécies nascem dos ovos. E só que aí, para ficar uma coisa mais agradável, mais comercial, os ovos de galinha se tornaram ovos de chocolate. E aí, para dar um colorido aí na história, o cordeiro virou coelho. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente não se esquecer, é a gente conhecer, assim como eu estou conhecendo agora, né, que eu estou fazendo um estudo. Essas lives que eu faço da leitura da Bíblia nada mais é do que um estudo que eu resolvi fazer, e eu faço isso juntamente com vocês para que vocês possam aprender junto comigo. A palavra de Deus diz: ide ao mundo e pregai o Evangelho. E eu acho que a partir do momento que a gente conhecer ali a verdadeira história, peguem a Bíblia, dê uma lida em Êxodo capítulo 12, leem com calma, leem com atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às palavras, vê no nosso dicionário aí, no Google, né? E para que a gente possa entender aí a verdadeira história da Páscoa. Porque que quando Jesus Cristo renasceu, né, ressuscitou, por que chamamos de Páscoa? Tá aí, lá atrás, a gente fazendo um estudo, buscando aí o estudo na Bíblia, que é essa preciosidade aqui que Deus deixou de presente pra gente. Lá atrás, Êxodo capítulo 12, conta a história, né, de quando foi instituída aí a Páscoa. Então, a Páscoa é o símbolo aí da libertação, e o nosso símbolo, né, para nós cristãos na verdade é o Cordeiro, né, que foi Jesus Cristo, que foi enviado por nosso Deus, que nos ama muito, que deu o seu filho aí para libertar a gente dos nossos pecados. E para a gente ser merecedor de tudo isso aí, basta a gente crer, obedecer, amar a Deus, amar Jesus, porque Ele nos amou, Deus nos amou e nos ama. É um amor assim que sem tamanho, sem explicação.
E é isso, a Páscoa realmente o sentido da Páscoa é o renascimento de Jesus, porque ele morreu, ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue assim como um cordeiro e para salvar a gente, né? Então eu acho que isso é que tem que bater fundo, tem que tocar fundo no nosso coração, que essa é a verdadeira Páscoa. E devemos comemorar sim a Páscoa, se reunir com a família, se reunir com os amigos, com as pessoas queridas, as pessoas que fazem parte da nossa vida e comemorar de forma com muito amor, muito respeito, muita oração, muito agradecimento a Deus, muita gratidão, agradecer a Jesus por ele ter derramado aí o seu sangue por nós, por ele ter sido o Cordeiro de Deus que livrou aí os pecados, né, os nossos pecados, levou com ele todos os nossos pecados. Não que nós sejamos perfeitos, mas a gente deve orar, agradecer e pedir a Deus que sejamos merecedores desse amor, porque o que há de mais lindo nesse mundo é o amor que Deus tem pela gente. Então a semana de Páscoa eu trouxe aí esse estudo bíblico, Êxodo capítulo 12, que fala da instituição da primeira Páscoa. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. É sempre muito bom, muito gostoso, muito gratificante falar do amor de Deus aqui nas minhas redes sociais. Eu faço isso aí com muita gratidão, com muito amor. Deus é maravilhoso, Deus abençoa a quem respeita, a quem ama, a quem obedece. E eu precisava dizer isso ao mundo hoje mais uma vez, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja presente na vida de vocês, assim como ele está presente na minha vida. E vamos comemorar a Páscoa sabendo aí o verdadeiro significado, tá? Sabendo que o nosso símbolo, né? A gente pode até deixar o coelhinho, tadinho, mas o nosso verdadeiro símbolo aí é o Cordeiro que salvou aí os israelitas, né, na época aí que Faraó escravizava aí o povo de Deus. E vale muito a pena sermos obedientes, obedecer a Deus, orar, pedir para Ele. Mais uma vez, né, eu digo que a gente tem que pedir para Deus para nós sermos merecedores do seu amor e das suas bênçãos. Então, vamos ler a Bíblia, vamos ler mais a Bíblia. Toda vez que a gente tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, a fonte é a Bíblia, tá? Para que a gente conheça a verdade. E a gente vai lidando com a tradição também, mas agora sabendo a verdadeira origem da Páscoa. Agradeço aí a presença de todos vocês mais uma vez. Vou deixar um pedido aqui. Eu tenho um canal no YouTube que é Gabriela Gabriele Abençoada, tá? Sigam-me lá no meu canal. Todas as lives eu edito e coloco lá, tá bom? E às segundas-feiras eu tô aqui no Instagram às 18 horas. Hoje eu me atrasei um pouquinho, porque o dia foi recheado de emoções. Muita coisa boa aconteceu hoje. Mas o importante é que eu passei por aqui, deixei esse recado, fiz essa leitura. Essa leitura me deixa leve, me deixa feliz. E eu quero que vocês se sintam assim também, tá bom? Gratidão a Deus por mais uma live. Muito obrigada.
e uma noite abençoada para todos vocês.